Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt e vamos falar da alteração da solubilidade de sais. Vamos usar o princípio de Chatelier para alterar a solubilidade destes equilíbrios químicos. Antes, se esta é a primeira vez neste canal, aproveita e inscreve-te, porque nós vamos ter vídeos em junho sobre a resolução de exames nacionais e de certeza que vai ser uma grande ajuda. Também estou a colocar vídeos todos os dias, às 4 horas, por isso está atento. Aproveita, estes são conteúdos teóricos. Aproveita, faz um esquema para conseguir tirar algumas dúvidas e perceber quais são estes 4 efeitos que eu vou falar já a seguir, e também para ver se percebeste bem os conteúdos. Tem um desafio para responderes a seguir nos comentários a este vídeo. Então, como alterar a solubilidade? Com base no princípio de Chatelier, vamos prever como varia a solubilidade de um sal sobre o efeito de vários fatores. Vamos variar a temperatura, vamos adicionar o íon comum ao equilíbrio de solubilidade. Vai ser um íon que está, claro que está nos produtos, e ele vai ter um efeito aqui, de acordo com o princípio de Chatelier. Vamos adicionar um ácido. Vamos ver também o efeito, vai reagir com um dos íons que estão em solução, e vamos também formar íons complexos, ver o que é que vai acontecer. Então, vamos ao efeito da temperatura. Bem, coisa importante a decorar é que quando aumenta a temperatura, é sempre a reação endotérmica que vai ser favorecida. Então, se a solubilidade for endotérmica, ou seja, que no sentido direto a reação é endotérmica, se aumenta a temperatura, vai favorecer a reação endotérmica. Seja, vai aumentar aqui os produtos, vai aumentar os íons em solução. Então, se aumenta os produtos, também aumenta aqui a concentração, ou vai aumentar o produto de solubilidade e aumenta também os valores de solubilidade. Por contrário, se a solubilização for exotérmica, aqui neste sentido é exotérmica, então no sentido inverso é a endotérmica. Da mesma maneira, se aumentar a temperatura, vai evoluir no sentido da endotérmica, a endotérmica é no sentido inverso. Se vai no sentido inverso, diminui o Ks e também diminui a solubilidade. Okay? Só fiz o exemplo para o aumento da temperatura. Então, se diminuir a temperatura, vai favorecer a reação exotérmica e, neste caso, aumentar o Kps. Vamos ver o efeito do íon comum. Então, de acordo com o princípio de Chatelier, se aumenta a concentração de um dos íons em solução, pode ser qualquer um, o catião ou o anião, o equilíbrio desloca-se no sentido inverso, removendo íons da solução, vai no sentido inverso, e logo vai diminuir a solubilidade. Aqui vai ter menos íons vão ser solúveis, então vai diminuir a solubilidade. O Kps só depende da temperatura. Então não há alteração do Kps, do produto de solubilidade. Temos aqui um exemplo para o cloreto de prata, com aqui o Kps, quando não tem nenhum íon comum. Quando nós temos aqui a concentração inicial é 0, vamos ter S. O Kps é S ao quadrado, raiz, e temos aqui o valor de solubilidade para o cloreto de prata a 25 graus. No entanto, se eu tiver um íon comum, como por exemplo, tenho uma solução de cloreto de sódio, e esta solução de cloreto de sódio tem esta concentração em mol por decímetro cúbico. Isto significa, como em uma mol de cloreto de sódio tem uma mol de Na+, e uma mol de Cl-, aqui vou ter nesta solução, em que vou estar a adicionar cloreto de prata, já tem o íon cloreto e já tem com esta concentração, 0,100 mol por decímetro cúbico. Vamos fazer os cálculos. Para a solubilidade, vou pôr aqui o S', se só tem este valor vou usar só o S também. E S, aqui nós temos de ter atenção que sempre que se faz alguma aproximação, devo explicar bem porquê. O S vai ser um valor muito pequeno, ou muito menor do que este valor, 0,100,
porque é um sal muito pouco solúvel, temos aqui um KPS de 10 elevado a 10, a menos 10, pode desprezar-se esta soma, 0,100 mais S, então ele só vai variar aqui cerca de, nós vimos este valor, o S vai ser 10 elevado a menos 5, só vai alterar aqui na quinta casa decimal, então não vai alterar o número, que é 0,100. Calculando o KPS, vamos ter, então este é o valor do íon comum, que é aproximado, e o S vai ser 10 elevado a menos 9. Vimos que a solubilidade baixou drasticamente, baixou muito para 10 elevado a menos 9, para a ordem de grandeza 10 elevado a menos 9. Então conclui-se, quando nós temos um íon comum, o efeito é diminuir a solubilidade. O efeito de adição de ácidos. Quando o anião do sal pouco solúvel, temos aqui o anião, é uma base conjugada de um ácido fraco, ou seja, ela vai ser também uma base fraca. Esse sal pode ser solubilizado pela adição de um ácido forte. Então, nós temos aqui o exemplo, se eu adicionar o H+, ele vai reagir com o anião também, o positivo, sempre que eu adiciono um ácido, só adicionar íons H+, e íons H+, vão reagir com os íons negativos, então, neste caso do efeito da adição de ácidos, vai reagir sempre com o anião. E o anião vai, ao reagir, vai sair deste equilíbrio. Ou seja, nós estamos a diminuir a concentração de um produto. Ao diminuir a concentração de um produto, o equilíbrio vai ir no sentido direto, aumentando a solubilidade. Vai-se dissolver mais deste sólido. Mas atenção, isto só funciona se a base for fraca. Então vamos ver um exemplo para uma base que é muito fraca. Como por exemplo o Cl-, que é um par conjugado do Cl, do HCl, que é um ácido muito forte, um ácido forte. Então, se eu tiver, por exemplo, cloreto de cálcio sólido, este irá estar em equilíbrio com cálcio mais 2 mol de Cl-. Se eu adicionar H+, ele vai reagir, ou tenderia a reagir com o Cl-. Mas como este tem uma base muito fraca, ele já não vai reagir. Esta reação não vai ocorrer, então a solubilidade não vai ser alterada. Bem, lembrar desta expressão, aqui nós temos, lembrar dos ácidos fortes e ácidos fracos, um ácido a 100%, um ácido forte reage a 100%, se dá Cl- mais H3 ou mais, mas em sentido contrário, o Cl- já não vai reagir. Então, esta base muito fraca não vai reagir. Pelo princípio de Chatelier, o equilíbrio desloca-se no sentido direto, aumentando a solubilidade. Adicionando uma quantidade suficiente de ácido, podemos dissolver todo o precipitado. O efeito da formação de íons complexos. A formação de íon complexo à custa de íons do sal pouco solúvel vai diminuir a concentração destes íons na solução. O íon complexo tem que ser formado através de um destes. Não é obrigatório, a maior parte dos exercícios são através do cátion, mas porque vai formar o íon complexo tem sempre um cátion metálico rodeado de moléculas ou de íons negativos. Estas moléculas, para formar o íon, por exemplo, aqui do NH3, elas vão se ligar ao íon complexo através do par de eletrões não ligantes. Então, porque o NH tem estes pares de eletrões não ligantes, conseguimos ter aqui um íon complexo. Então, pelo princípio de Chatelier, ao formar-se este íon complexo, a concentração de íon H+ vai diminuir, então o equilíbrio irá se deslocar no sentido direto, aumentando a solubilidade do cloreto de prata. Resumo, vamos ver o efeito da variação da temperatura. Se o processo for endotérmico, que é a maior parte
dos sais dissolvidos em água, então o KS, a solubilidade, vai aumentar com a temperatura. Se a solubilização for um processo exotérmico, a solubilidade diminui com a temperatura. O efeito do íon comum. O efeito do íon comum faz aumentar a concentração de um dos íons da solução, que desloca o sentido do equilíbrio no sentido da precipitação, que é a formação do sólido, e diminui a solubilidade. Então, o efeito do íon comum vai diminuir a solubilidade, a adição do ácido vai estar a retirar íons do lado dos produtos, aumenta a solubilidade. O efeito de, aqui a adição de ácidos só retira sempre o anião do sal. No efeito de íons complexos, vai retirar, pode tirar os dois íons da solução, mas a maior parte é sempre o íon positivo, que é o catião metálico, e vai deslocar o sentido, o equilíbrio no sentido da solubilização do precipitado, aumentando a solubilidade. Então, efeito da adição de ácidos e da formação de íons complexos vai retirar íons da solução. O efeito do íon comum adiciona íons, então vai no sentido inverso. Vamos aos exercícios. Vamos ver, classificar estas afirmações em verdadeiras ou falsas. A solubilidade do alumínio silicato de potássio é favorecida com a adição de hidróxido de alumínio. Bem, ao adicionar hidróxido de alumínio, vamos estar a adicionar à solução estes íons. Então vamos ter o efeito do íon comum. Se eu adiciono mais íons, significa que a reação vai ser favorecida do sentido inverso, então isto é falso. Não é, a solubilidade vai diminuir. Aqui o S vai diminuir. E então é falsa. O produto de solubilidade do carbonato de cálcio é superior se o sal se encontrar em meio ácido. Nós vimos há pouco estes dois íons. Ter atenção aqui. Aqui, se eu adicionar um ácido, isto é uma base fraca. Se eu adicionar um ácido, vai ser, conseguimos retirar aqui um dos produtos. O sentido irá, sentido do equilíbrio vai se deslocar no sentido direto, mas só vai aumentar a solubilidade. E aqui o produto de solubilidade não. Este só depende da temperatura. É falso. KS só depende da temperatura. A solubilidade do hidróxido de cobre aumenta com a adição de amoníaco às soluções do sal devido à formação do íon complexo. O íon complexo aqui de cobre em solução mais duas aquosas. Okay? Estou aqui a representar o equilíbrio de solubilidade do hidróxido de cobre. E se eu adicionar amoníaco, vai ser retirado aqui cobre. Então, se é retirado um dos produtos, a solubilidade vai aumentar. Então, esta aqui é verdadeira. Em meio ácido, a solubilidade de alguns sais aumenta. Ou seja, vai reagir com um dos componentes aqui, dos produtos, o anião dos produtos, e então vai aumentar a solubilidade, porque o sentido vai no sentido direto. Também é verdadeiro. Então, a equação que traduz o equilíbrio de solubilidade do carbonato de prata, que é carbonato de prata, é a seguinte, vai dar origem a 2 moles de Ag+, e 1 mol de íon carbonato. Preveja, com base no princípio de Chatelier, como é afetada a solubilidade do carbonato de prata se for adicionado amónio à solução. Tome em consideração que a adição de amónio leva à formação do íon complexo. Então, a formação do íon complexo, ao adicionarmos NH3, vai fazer diminuir a concentração da Ag+ em solução. O sentido evolui no sentido direto, e aumentando a solubilidade de
AG2CO3. Exercício 3 é o desafio. Produto de solubilidade do cloreto de prata a 25 graus é 1,7 vezes 10 elevado a menos 10. Como se adiciona? Quando se adicionam umas gotas de ácido clorídrico ao equilíbrio de solubilidade em água pura do cloreto de prata, verifica-se que o valor de solubilidade do sal, vamos adicionar HCl e vamos ver qual é o efeito. Se o efeito é da presença de um ácido, se ele vai aumentar ou diminuir a solubilidade. Se vamos ter o efeito é o de termos aumentado a concentração de íons Cl-. Então, vejam com atenção. Se souberem a resposta, deixem nos comentários. Se não souberem, vejam, pode ser que alguém já tenha acertado. Bem, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, que eu ajudarei logo. E, entretanto, vejam mais alguns vídeos desta série de aulas que estão aqui ao lado.